Glória a Deus. Coisa boa, né, queridos? Poder tirar essa máscara da cara. Eita Jesus, isso vai acabar um dia. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Cara, como que essa palavra é tremenda na vida de um cristão. Jesus amado, eu nunca pensei na minha vida que um dia eu ia poder ter que passar por esse momento. Depois de 22 anos, quase 23 anos, ter que se afastar da casa do Senhor, meio que quase que obrigado. Confesso para os irmãos que tem sido muito difícil para mim. A convivência dos cultos, nos domingos, às vezes nas quinta-feiras, tem feito muita falta para a minha vida, amados. Confesso que não está sendo fácil. Devido eu ter alguns probleminhas de saúde, eu faço parte desse quadro de risco, então eu fui meio que quase que obrigado a me afastar. Mas glória a Deus que isso já está chegando no final, e eu tenho certeza que o Senhor já está providenciando toda essa questão. Vamos resolver isso em nome de Jesus. Logo, logo nós vamos estar todos unidos aqui, poder abraçar o seu irmão, poder beijar, como nós sempre fez. Queridos, eu sinto muita falta disso, poder conviver com meus irmãos em aprisco. Isso tem feito muita falta mesmo, amado. Só Deus sabe o tanto que eu tenho sofrido com isso. Mas, baseado no tema de hoje, né, da pregação de hoje, onde diz que há tempo para tudo, inclusive há tempo para uma pandemia, né? Mas o Senhor já está providenciando isso aí, queridos. Queridos, eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite hoje. Estou com o coração grato, assim, agradecido a Deus pela oportunidade. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade. Quero agradecer a pastora Linda, a liderança da igreja, por essa oportunidade, esse convite. Dizer que isso é muito gratificante para mim. Uma pessoa que tem caminhado alguns anos na presença do Senhor, tenho vivido o Evangelho, assim, de uma forma sobrenatural. Isso não tem preço, queridos. Isso é algo divino mesmo, algo dos céus. E hoje eu estou aqui para fazer a obra do Senhor. Amém, queridos? Queridos, para nós começarmos, eu queria que você abrisse as suas Bíblias aí no livro do Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Glória a Deus. Os irmãos, deu para entender de onde foi que eu tirei o tema, né, da ministração. Há tempo para tudo. É o próprio tema do texto do capítulo 3 de Eclesiastes. Querido, eu estive meditando nesses últimos dias, depois de ter recebido o convite do pastor Alindo para estar ministrando nessa quinta-feira. Estive falando, conversando com Deus e perguntando para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja nessa quinta-feira? Porque eu já disse sim para o pastor, agora eu preciso de uma luz. E aí eu estive meditando, Deus falou assim: você tem vivido algumas datas, alguns anos na minha presença, caminhando junto com seus irmãos em Cristo, junto comigo. Você já tem um pouco de bagagem espiritual, e eu tenho certeza que você vai saber o que dizer para os irmãos na igreja, para os irmãos que estão nos assistindo pela internet, no YouTube. Quero agradecer a sua vida, querido. Receba essa bênção em nome de Jesus. E aí eu perguntei para Deus: mas Deus, o que o Senhor quer que eu fale? E Ele falou: Ézio, fala aquilo que está no seu coração, aquilo que você mais gosta de falar. E uma das coisas, um dos textos que eu sou apaixonado mesmo da Bíblia é o livro de Eclesiastes, em especial esse 3. Eclesiastes 3:1, ele se encaixa em qualquer circunstância da vida da gente. Qualquer coisa que você esteja passando, qualquer situação, qualquer circunstância, o Eclesiastes 3:1 vai se encaixar. Eu falei: então tá bom, Deus, vou falar sobre Eclesiastes 3:1, vou falar sobre o tempo. O tempo é algo tremendo nas nossas vidas. Se os irmãos perceber, o tempo começou a fazer parte das nossas vidas quando nós começamos a ser gerados no ventre de nossa mãe.
Os irmãos observam que nós ficamos 9 meses no ventre da nossa mãe, sendo gerado. Depois que nós nascemos, nós entramos no tempo da infância. Depois do tempo da infância, passamos para o tempo da adolescência. E aí vem o tempo da juventude. E assim vai até nós alcançarmos a idade máxima. Até nós alcançarmos o número de dias e chegarmos a sermos anciãos. Então eu comecei a meditar nisso, querido. Interessante que esse texto, ele traz 2 esclarecimentos para nós. Ele fala do tempo, algo que é cronometrado, né? Falando de dias, horas, e fala também de algo concreto, algo que Deus tem para a nossa vida. Há tempo para todo o propósito, há tempo, dias, datas e propósito, algo de Deus para a nossa vida, algo de Deus para a minha, para a sua vida, para você que está me assistindo nessa noite. Então eu comecei a meditar nisso daí e conversando com Deus, e Deus me revelou: eu quero que você fale sobre isso aí. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Eu separei aqui 3 tempos fundamentais que fazem parte da vida de um cristão. Se não fez da sua vida, vai fazer, entendeu? Mas que você, de uma forma ou de outra, já passou ou pode passar por esses 3 tempos. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 23. Queridos, eu não orei porque o pastor já tinha orado por mim, tá? No livro do Êxodo, capítulo 23. No livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 23. Livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no decorrer de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa da servidão. Queridos, esse aqui é o texto, é o tempo da provação, algo difícil que Israel passou. Agora os irmãos pulam 11 capítulos para frente, no mesmo livro do Êxodo. Nós vamos ler o capítulo 13, versículo 20, 21 e 22. Livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 20, 21 e 22. São os últimos versículos do capítulo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do Egito. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna, e os 2 para o guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Não desaparecia diante do povo a coluna da nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Queridos, esse é o tempo da misericórdia do Senhor. Agora os irmãos abram no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, tá? Livro de Deuteronômio, capítulo 26, no versículo 9. E nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra que emana leite e mel. Queridos, esse é o tempo do favor de Deus. Então eu apresentei para os irmãos aqui o tempo da aprovação, tá? Êxodo 2, 23. O tempo da misericórdia, Êxodo 3, 20, 21, 22. E apresentei o tempo do favor de Deus, Deuteronômio 26, 9. Para que eu possa falar um pouquinho desses 3 tempos, é necessário que nós entendamos um pouco da situação do povo de Israel. O tempo da aprovação é um tempo em que o povo de Israel era escravo no Egito. E para que os irmãos entendam um pouco como que Israel, talvez você fique se perguntando, como que Israel se tornou escravo no Egito? Como que Israel entrou no Egito? Eu quero dar uma prévia explicação bem rapidinho, eu quero resumir o máximo possível para nós ganharmos tempo.
Se os irmãos quiserem acompanhar, então só anota e depois acompanha em casa. Nós vamos usar o capítulo 37 de Gênesis. Nesse capítulo 37 de Gênesis está praticamente todo o conteúdo, toda a história de como Israel entrou no Egito. Tudo começou na casa de Jacó. Jacó, descendente de Abraão, né? Isaac e Jacó. Jacó, na sua velhice, nos seus dias, seus fartos dias, ele teve um filho por nome de José. E pelo fato dele ter esse filho por nome de José, ele era o caçula da família, ele tinha muito carinho por José, ele tinha um apego enorme por José. Eu acho que isso também é na nossa vida natural, né? Quando vem um filho, um recém-nascido, um caçulinha, é claro que os pais, eles tentam assim, se aproximar o máximo possível, né? Tá com o coração assim ardendo, cheio de amor. Então, assim era a vida de Jacó e com José. Jacó teve um filho, né, com sua esposa, José, na sua velhice. E devido a essas situações, o fato de Jacó amar muito a vida de José, amar muito José, criou meio que assim um pouco de ciúme da parte dos seus irmãos. Então seus irmãos, assim, não gostavam muito assim diretamente de José. E seu pai, para ajudar na situação, para complicar um pouquinho mais o lado, ele vai e faz uma túnica de várias cores. Essa túnica, querido, foi assim o fim da picada dos irmãos para com José. Aí que eles ficaram mais assim entristecidos, revoltados com José, porque o seu pai dava presente para ele, fazia uma túnica de várias cores. Aquilo era como se ganhasse um carro novo nos dias de hoje. Então, a Bíblia chega a citar, a falar no capítulo 37, que os seus irmãos não conseguiam conversar com ele pacificamente. Se José direcionasse a palavra para seus irmãos, eles respondiam com estupidez, com arrogância, com ignorância. Eles estavam mesmo assim, de mal do irmão, né? Tem esse negócio de mal. Então, certa vez, depois que José chega do campo, mais seus irmãos, eles eram lavradores, tinham rebanho também, né? Eles chegam do campo e José tinha sonhado um sonho que contou a seus irmãos. Chegou para seus irmãos e disse assim: irmãos, eu tenho que contar algo para vocês. Eu tive um sonho e que eu preciso compartilhar com vocês. Eu preciso compartilhar com a minha família. Então os seus irmãos pararam para ouvir. Ele falou: estávamos nós no campo atando molhos, amarrando os molhos de trigo, de arroz que seja, né? E o meu molho se levantou e caminhou, e começou a caminhar em volta do molho de vocês. E ao ponto que o molho de vocês começaram a se encurvar diante dele. Na mesma hora, os irmãos de José se revoltam mais com ele ainda e falam: tu queres dizer então que nós vamos se curvar diante de você um dia? E ele simplesmente, eu acredito que ele fala: não sei, é um sonho, eu só estou revelando para vocês, e isso a Deus pertence. Tudo bem, passou isso, no próximo dia ele tem um outro sonho, e aí ele chega do campo, e só não fala com seus irmãos, mas também com seus pais, e fala: olha gente, eu tenho que compartilhar para vocês um sonho. E os seus irmãos já falam: lá vem o sonhador de novo, né? Ele era conhecido como sonhador, e além de sonhar, ele também interpretava sonhos, né? Não só José, mas também toda a sua família. Se nós prestarmos atenção, os irmãos dele interpretaram o sonho que ele falou. E daqui a pouco o seu pai também vai interpretar o sonho que ele disse. Então José se aproxima deles e fala: olha família, eu tenho algo para dizer para vocês. Essa noite eu tive um sonho em que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Na mesma hora, eu acredito que os irmãos já saíram estressados de perto dele, e seu pai o exorta, fala: mas que é isso, menino? Você está dizendo que eu, os seus irmãos, a sua família vai se curvar diante de você? Talvez a resposta dele deve ter sido essa: eu não sei, é apenas um sonho, eu estou revelando para os irmãos. E isso passou, querido. Certo dia, os seus irmãos vão para o campo cuidar da terra, arrebanhar o rebanho, né? E o seu pai, Jacó, chama José e fala: José, não quero que você vá com eles hoje, para que não aconteça nada de ruim com você, porque os seus irmãos andam meio zangados com vocês. Então José fica. Passado algumas horas, o pai dele pega e fala: José, agora eu quero que você vá.
Só que eu quero que você vá com cuidado, eu quero que você vá cuidar dos seus irmãos. Vai analisar o trabalho deles, se está sendo bem desenvolvido, se eles estão executando todos os deveres que eu passei para eles, mas vai com cuidado. Então José sai a caminho de encontro dos seus irmãos, e chegando mais adiante, antes que ele visse os seus irmãos avistaram ele. Nessa mesma hora, eles começam a premeditar um assassinato de José. Olha só a situação que chegou os irmãos de José. Algo assim fora do normal. O que é uma inveja, um orgulho? O que é um ciúme pode fazer, né, amados? Então eles começam a premeditar o assassinato de José. Uns chegam a citar, olha, vamos matá-lo, matamos um cordeiro e vamos passar o sangue desse cordeiro, desse animal, na túnica, entregar para nosso pai e dizer que uma besta fera o comeu, o devorou. Que situação, né, queridos? E Rubens, irmão de José, ouvindo toda essa história, falou, olha, gente, não tem por que nós fazermos isso. Que tal, ao invés de nós matarmos ele, nós jogarmos ele nesse poço, nessa cova, e aqui, deixa que o tempo toma conta disso. Então decidiram fazer isso. Pegaram, a hora que José chegou, pegaram, jogaram na cova, no poço, e sentaram para almoçar, talvez para descansar. E quando eles iam levantando para ir para trabalhar, né, ou para casa, que seja, o texto não deixa muito claro isso, Judá pega e tem à vista uma caravana dos medianitas vindo, os mercadores, os cambistas, passando por aquela região. Eles compravam e vendiam incensos, perfumes, etc., essas coisas assim. Então Judá teve a ideia, olha, em vez de nós deixarmos nossos irmãos morrer, que lucro nós vamos ter com isso? Que tal se nós vendermos o nosso irmão? Vamos vender como escravo para esses medianitas. Então eles decidiram ali, tiraram José da cova e venderam para aqueles medianitas, para os mercadores, os cambistas, e dali José partiu em direção ao Egito. No capítulo 37 de Gênesis, no versículo 36, que é o último versículo, vocês vão ver, deixa eu ler para ganhar tempo, e os medianitas venderam José no Egito a Potifar, o oficial de Faraó, capitão da guarda. Aqueles homens chegaram, aqueles mercadores chegaram no Egito, a primeira coisa que eles fizeram foi vender José. Potifar já arrematou ele, comprou ele e levou para sua casa. E na convivência de Potifar com José, ele pôde ver a excelência que existia na vida de José. O Deus que ele servia, a sinceridade e a honestidade dele. Potifar então resolveu levá-lo para sua casa. Então José se tornou servo de Potifar. Passado alguns tempos, a mulher de Potifar resolve se engraçar com o coitado de José. O cara era bonitão, saradão, bombado, né, pastor? Ele resolve se engraçar com José, porém José não deu lado para ela, porque ele era um homem muito temente a Deus e ao seu Senhor, que era o seu patrão, vamos dizer assim, né? Ela tentou por várias vezes, querido, assediar José, e José toda vez ele corria. Chega um dia em que ela simula um atentado sexual para a vida de José. E então chama os guardas prendem José, explica a situação para Potifar e ele manda para o cárcere. José está preso. José ali na cadeia, passou se não me engano, 2 anos, depois vai um copeiro, vai um padeiro de Faraó, e lá dentro ele começa a evangelizar, a pregar o evangelho. Ele conseguiu a amizade, a confiança do carcereiro, né, que era o responsável pelaquela cela. Então ele começa a revelar sonhos ali dentro. Chega um ponto, querido, em que Faraó, ele tem um sonho que conturbou o seu coração, perturbou, deixou ele desorientado. Faraó sonhou que tinha nascido de um mesmo pé de milho uma espiga feia, desnutrida, magra, sem grãos, e uma outra espiga carnuda, cheia de grãos, e essa espiga, ela devorava a espiga gorda, a espiga graúda. E também, ao mesmo tempo, uma vaca magra que subia pelo rio, saía e devorava uma vaca gorda, saudável. Isso perturbou. Então, através do copeiro,
Depois de 2 anos que José estava preso, Faraó, perturbado, chamou os magos, os adivinhos, e eles não conseguiram interpretar o seu sonho. Então o copeiro fala de José, depois de 2 anos. E Faraó, na memória, manda chamar José. José explica a situação para ele, explica os sonhos para ele. José simplesmente fala: olha, Faraó, Senhor, esse sonho é o mesmo sonho, porém interpretados de formas diferentes. Você teve sonhos duplos, porém com o mesmo significado. Explica para ele: olha, Faraó, o seu sonho quer dizer que vai haver 7 anos de vaca gorda, tudo que você plantar vai produzir, e eu aconselho que você plante mais ainda, ao ponto de estocar o alimento, e depois disso haverá 7 anos de vaca magra, 7 anos que a terra não produzirá nada, e Deus está te revelando isso. Então Faraó começa a dialogar com os guardas lá, os governadores, os reis. Quem nós poderíamos levantar para tomar a direção dessa situação, nos ajudar nessa questão? E Faraó ficou sabendo que José era filho de agricultor, fazia parte dos hebreus, o povo hebreu, né? Então Faraó confia a ele essa responsabilidade de cuidar esse tempo, essa questão, esse trabalho de organizar uma equipe, programar todo o Egito para que plantasse e cultivasse ao máximo possível na época da vaca gorda, para que eles pudessem sobreviver na época da vaca magra. Faraó, José, queridos, foi o homem, depois de Faraó, o homem mais poderoso no Egito. Primeira palavra era de Faraó, depois José. Só para os irmãos terem a noção, o tanto que ele, assim, subiu gradualmente o seu patamar no Egito. Então o Faraó revoluciona o Egito, começa a construir silos, entendeu? Prepara uma equipe, começam a plantar, e a terra produziu como nunca tinha produzido. Passou os 7 anos de vaca gorda, de plantações, né? Chegou os 7 anos de vaca magra, quando a terra parou de produzir. As pessoas que moravam circunvizinhando de Faraó naquelas terras já não tinham mais o que comer, porque eles não sabiam dessa situação, dessa revelação. E todos eles vinham comprar mantimento do Egito. Chegou a um ponto que os próprios irmãos de José também vieram, a própria família de José também veio comprar o mantimento no Egito. José conheceu eles imediatamente. Eu não quero entrar muito nessa questão, senão vou tomar o tempo. Faraó liberou que José trouxesse toda a sua família para o Egito. E bem por aí que Israel entra no Egito. Glória a Deus. É neste momento em que Israel entra no Egito. Querido, Israel nada mais é que o povo hebreu. Entrou-se a família de José no Egito. José entrou no Egito, ele tinha provavelmente de 17 a 18 anos. A Bíblia fala que ele morreu com 110 anos. Ele governou o Egito durante 92 a 93 anos. Agora os irmãos imaginam, aquela família de José, que já era um grande, né? 93 anos dentro do Egito, convivendo, se multiplicando, aquilo quase que povoou o Egito inteiro. Mas chega o dia em que José parte dessa para melhor, né? José, com 110 anos, faleceu, e o povo continuou. Mas chega uma época, querido, em que um governador do Egito está andando pelo pátio e começa a observar o povo de Israel. E algo assim perturbou o seu coração, ele ficou assim meio que amedrontado. Ele se aproximou de Faraó o mais rápido possível e falou: olha, Faraó, tenho visto que o povo hebreu tem se multiplicado grandiosamente. Se nós não tomarmos uma providência, esse povo vai tomar conta do Egito. O que Faraó fez? Começou a pressionar o povo com servidão. José já não estava mais ali para poder governar, para poder defender a sua família. Então Faraó começou a pressionar. Chega um tempo em que o próprio texto diz, de Êxodo 2, 23, né? Que morreu o rei e Faraó oprimiu o povo com mais servidão. Aquele povo que vivia no céu, vamos dizer, na época de José, agora está vivendo um inferno na época de Faraó, sem a presença dos seus irmãos, dos seus tios, que seja, né?
Então Faraó começou a viver o inferno, Israel começou a viver o inferno no Egito. Faraó, queridos, não deu moleza para eles. Faraó começou a oprimir eles com servidão. O povo agora se torna escravo no Egito. E a Bíblia deixa bem claro que Faraó castigava ele mesmo. O povo, sendo escravo, ele já não tinha mais, assim, direito de escolher nada. O povo não podia mais escolher o que comer. O povo já não podia mais escolher o que vestir, o que calçar, onde ir, o que deixar ou não de fazer. Tudo era comandado por Faraó, porque afinal de contas, o povo nessa hora é escravo no Egito. Esse, querido, é o tempo da provação do povo de Deus no Egito. O povo que antes fazia 1000 tijolos por dia, Faraó agora quer que eles façam 2.000. O povo que buscava um caminhão de lenha para aquecer os fornos, agora Faraó quer que eles possam 2. E assim foi aumentando a sua servidão. Chegou a um ponto, querido, em que o povo não aguentou mais. E sabe o que eles fazem? Eu vou falar para os irmãos aqui. Ainda no capítulo 2 de Êxodo, capítulo 2 de Êxodo, nós vamos ler aqui o versículo 24 e 25, onde diz assim: o povo não aguentava mais, querido, o povo parou e clamou ao Senhor. Dá para imaginar a oração desse povo, né? Deus eterno, poderoso, glorioso Pai, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nos livra dessa situação. Nós estamos sendo oprimidos, nós somos escravos agora no Egito. Nós precisamos do Senhor nessa situação. E a Bíblia revela que o gemido do povo, o clamor chegou até Deus. Queridos, eu vou ler o versículo 23, 24 e 25 para que os irmãos possam entender. No decorrer de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus e o seu clamor por conta da servidão. 24, olha o que acontece. Então Deus ouviu os seus gemidos, lembrou-se do seu pacto que tinha com Abraão, Isaac e Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Queridos, isso é tremendo. Isso é algo grandioso para a vida, foi algo grandioso para a vida daquele povo de Israel. E trazendo para nossas vidas de hoje, querido, eu não sei, Deus sabe, o que tem afligido a sua vida. A escravidão era o tempo da provação no povo do Egito, o povo de Israel. O que tem afligido a sua vida, meu querido, que está aqui nessa noite, você que está nos acompanhando pelo YouTube? O que tem judiado de você? O que tem te deixado cabisbaixo? O que tem te amedrontado? Talvez a sua aprovação, querido, pode ser uma falta do emprego que você não tem. Talvez a sua aprovação, meu amado, pode ser o interior da sua família que você não está conseguindo mais conviver. É brigas todos os dias, é algo que não tem agradado ao coração de Deus. Talvez a sua aprovação, meu querido, pode ser os bancos que estão te pressionando. Talvez a sua aprovação, meu amado, pode ser uma enfermidade que você está enfrentando, algo que tem tirado a sua paz, algo que tem tirado o teu sossego, algo que tem impedido de você dormir de noite. Você tem pensado nisso diariamente, dia e noite, e isso tem perturbado o seu coração. Talvez essa seja a sua aprovação. Talvez a sua aprovação, querido, pode ser algo assim que nem você mesmo conheça, seja um problema espiritual. Você tem sentido medo de algo que não sabe explicar. Talvez a sua aprovação pode ser uma depressão, pode ser uma síndrome do pânico. Isso tem te pressionado, tem te amedrontado. Mas nessa noite eu quero convidar você para você fazer o que esse povo fez. Faça como Israel fez diante da sua aprovação. Se curve diante do Deus vivo, do Deus que pode todas as coisas. Abra seu coração para Ele, explica a situação. Fala: Deus, eu não estou aguentando mais.
Algo tem me perturbado a minha vida que eu não tenho conseguido dormir. A enfermidade tem tirado o meu sossego, tem me trazido síndromes do pânico, de medo, a ansiedade tem tomado conta da minha vida. Rasga o teu coração para o Senhor, que eu tenho certeza que Deus vai fazer o que Ele fez com o povo de Israel. No versículo 24 Deus diz, então o texto diz, então Deus ouviu os gemidos e lembrou-se do pacto que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Queridos, você faz parte das descendências de Abraão, de Isaque e Jacó. Deus fez promessas para a vida de Abraão, Deus fez promessas para a vida de Jacó, Deus fez promessas para a vida de Isaque. Nós fazemos parte desse povo, nós somos descendência desse povo. Deus falou para Abraão que a sua descendência seria como a areia do mar, de ponto que vocês não poderiam contar. Aceita isso, querido, toma posse dessa bênção. Você faz parte do povo de Israel. Você é esse povo que foi liberto do Egito. Você não tem por que estar sofrendo desse jeito. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Foi isso que o povo fez diante daquela provação, diante daquela servidão. O povo se enjoelha, o povo se prostra diante do Senhor, e lembra que há um Deus que fez promessas para ele no passado, e as coisas mudam, querido. Você sabe o que acontece? O dia que você fazer isso, Deus vai fazer o que fez com o povo de Israel. Deus vai te tirar do tempo da aprovação, e vai te levar para o tempo do favor de Deus, para o tempo da misericórdia. Então o povo sai do Egito. O povo entra no tempo da misericórdia de Deus. Êxodo 13, versículo 20, 21 e 22. Aleluias. Que Deus venha te visitar, meu amado, nessa noite, e que você receba essa palavra no seu coração. Então o povo de Israel sai do Egito e entra no tempo da misericórdia. Assim partiram de Sicote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Aleluias. O tempo da misericórdia, querido, é um pouco melhor que um tempo da provação, o tempo de escravidão. Aqui já ninguém mais vai te oprimir. Aqui já ninguém mais vai te fazer de escravo. Aqui ninguém mais vai mandar na sua vida. Ninguém mais é dono da sua vida a não ser o próprio Deus. O tempo da misericórdia, querido, é um tempo bem melhor que o tempo do tempo da provação. Aqui Deus controla tudo, querido. Aqui não vai te faltar nada. Deus vai controlar tudo na sua vida, mas é tudo regrado. Deus controla tudo. O povo então entra no deserto e começa a caminhar com Moisés, e Deus acompanhando Moisés, abençoando o povo. O povo sente fome, Deus manda o maná, todo dia uma porção de cada vez. Quem pegasse mais, estragava na vasilha. Era uma porção por dia e nada mais. Era tudo regrado, tudo controlado pelo Senhor. O povo tinha sede, Moisés tocava na rocha e Deus fazia brotar água. Aleluias. O povo reclamava que a água às vezes era amarga, Moisés pegava um ramo e jogava na água, se tornava doce. Aleluias. Deus controla tudo. No livro de Neemias, eu quero ler para os irmãos para ganhar tempo, aqui eu estou usando um aplicativo. Ele me favorece um pouco assim a rapidez aqui. Livro de Neemias, capítulo 9, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Sim, por 40 anos os sustentaste no deserto, não lhes faltou coisa alguma, a sua roupa não envelheceu, os seus pés não se incharam. Vocês estão vendo como que Deus é maravilhoso? Deus sustentou Israel durante 40 anos no deserto.
A Bíblia fala que o povo se alimentava todo dia, o povo tomava água todo dia. Deus controlava uma nuvem durante o dia para que o povo não se queimasse no Egito, no deserto. Deus colocava uma coluna de fogo de noite para clarear e aquecer o povo, para que eles não morressem de frio. A Bíblia fala que nem as vestes desse povo durante 40 anos, amado, não envelheceu. Nem os seus sapatos se desgastaram, nem os seus pés se incharam. E a Bíblia faz questão de mencionar que eles caminhavam dia e noite. Isso não é o mover de Deus na vida do povo, é Deus controlando tudo. Aleluias. Glória a Deus. Agora o tempo da misericórdia é um tempo de muitas coisas. O tempo de formação de caráter. É o tempo da misericórdia em que Deus forma o seu caráter, te ensina a caminhar em grupo, te ensina a repartir o pão, te ensina você compartilhar a água, te ensina você compartilhar as roupas, os calçados. Deus, esse é o tempo da misericórdia. O tempo da misericórdia também, querido, é um tempo de comunhão, onde você é quase que obrigado a conviver junto com os irmãos. A Bíblia fala que durante o dia havia uma coluna de nuvem que tapava o sol para que o povo não se queimasse no deserto. O deserto, amados, ele chega a atingir 50 graus de temperatura. Dá para imaginar, querido? Se Deus não coloca essa nuvem para tapar o sol, para que o povo caminhasse, o povo morria desidratado. Eles quase que pururucavam. Aí você calou assim lá, 50 graus. Os pés dele não aguentavam por causa da areia, que era super quente. E à noite, querido, a mesma coisa. Era uma coluna de fogo para aquecer eles, para clarear onde eles estivessem andando. Então o povo se vê na situação em que eles têm que se unir. Ou você se une com os demais, ou você fica para trás e morre. Você fica para trás e morre torrado no sol do meio-dia do deserto, 50 graus. Você fica para trás à noite e morre picado pela serpente do deserto. É assim que nós temos que ser, querido. Nós temos que nos unir e andar junto em um grupo. Em grupo fica muito mais fácil de alcançar o alvo, alcançar a misericórdia do Senhor. Amados, nós temos que tomar posse dessa bênção, caminhar sempre juntos. Como eu falei para os irmãos, está sendo difícil para mim poder estar distante dos irmãos nesses momentos. Eu estou distante da igreja, do trabalho, mas não me afastei do Senhor. Eu tenho orado todos os dias em casa. Eu tenho buscado o Senhor todos os dias de casa. Eu tenho levantado todas as madrugadas, eu tenho falado com Deus, eu tenho orado por esse povo dessa igreja. Eu tenho orado pelos meus irmãos da igreja, meus irmãos do aprisco, pessoas que eu estou torcendo assim, uma vontade imensa de poder abraçar, visitar, compartilhar, e não estou podendo. Mas há tempo para todas as coisas. O dia que nós entendemos que nós temos que andar em grupo, as coisas vão ficar bem mais fácil. Você vai poder compartilhar com o seu irmão a sua necessidade, e as coisas vão acontecer. Você sempre vai ter um braço amigo do lado para te sustentar, para te levantar do chão quando cair. Sozinho você não consegue isso. Caminhe, mas caminhe em grupos. Você sozinho se torna uma presa fácil. Aleluias. O dia que nós entendermos isso, querido, nós vamos estar saindo do tempo da misericórdia e vamos entrar no tempo do favor de Deus. Glória a Deus. Esse é o melhor tempo que existe, querido. Esse é um tempo em que Deus separou para o seu povo, desde a época de Abraão. Deus tinha promessas para ele. Deus falava: olha, eu vou te dar uma terra que emana leite e mel. Eu vou te dar Canaã. Então o povo sai do deserto e começa a entrar em Canaã, a terra que emana leite e mel. Aleluias. Deuteronômio 26, capítulo 9. Aleluias. Glória a Deus. E nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, terra que emana leite e mel. Glória a Deus. Os irmãos têm noção do que é uma terra que emana leite e mel? Você que está me assistindo, você tem noção?
Responda aí para você mesmo. Querido, a terra que emana leite e mel, Deus está falando da terra de Canaã, a terra que Ele tinha prometido para Abraão, Isaac e Jacó, como já repeti várias vezes. É uma terra em que tudo que você planta dá, tudo que você planta produz. Se você planta abóbora, ela dá, mas dá com excelência. Se você planta mamão, ele dá, mas dá com excelência. São tudo criados. No livro de Números, capítulo 13, Moisés manda Josué e Calebe a visitar a terra de Canaã, antes deles alcançarem ela. E Josué e Calebe traz para Moisés um relatório e diz: olha, a terra é fora do normal, lá são tudo enorme, as plantações são enormes, os cachos de uva precisam de 2 homens para carregar. Vocês têm noção de que tamanho é esses cachos de uva? Aleluias. Essa é a terra que Deus tem para você, meu querido. Então Josué e Calebe fala: olha, mas nós temos um problema sério que nós temos que enfrentar lá. Lá existem os gigantes, homem que dá 4 vezes maior do que nós, descendentes do povo de Inax. Nós somos como o gafanhoto perto deles, somos minúsculos. O que vamos fazer para guerrear contra esse povo e alcançar essa terra, tomar como posse, porque o Senhor nos deu? Então eles preparam todo o seu exército e conquistam a terra. A terra foi conquistada, querido, ao fio da espada. Talvez você chegou no tempo do favor de Deus. Eu quero denominar aqui o tempo do favor de Deus como um tempo de prosperidade na sua vida, um tempo em que tudo está dando certo na sua vida. Tem muita gente, pastor, que pensa que quando chega no tempo do favor de Deus é sentar na rede e descansar, né? Ao contrário, é aí que você tem que trabalhar. Você tem um gigante para derrotar. Aleluias. Negócio de ficar sentado na rede, não. Se fosse lá na minha época, lá em casa, lá, eu que estava na rede e aqui eu estava trabalhando. Aleluias. Então o povo entra na terra, conquista a terra e começam a plantar. Querido, você que está no tempo do favor de Deus, não pense que é o tempo de sentar, cruzar os braços e deitar na rede. É o tempo de você arregaçar as mangas e partir para a batalha, lutar, plantar, colher. Porque você aprendeu a fazer tudo isso na época da provação. Você plantava, você colhia para Faraó. Você aprendeu a resistir no deserto. Agora é a época de você pôr em prática aquilo que você aprendeu. Você vai plantar para você. Você vai colher para você. Você vai vender para você. Aproveita a oportunidade em que Deus está te dando, a vida está te dando, e essa terra que Deus está te oferecendo. Essa terra para você nos dias de hoje é o tempo de prosperidade, é um tempo em que tudo está dando certo para você, a empresa está vendendo, você tem conquistado vários clientes, está fluindo o seu negócio. Aproveite, querido. Mas o tempo do favor de Deus também é um tempo de gratidão. É um tempo de você voltar lá atrás e agradecer, retribuir tudo o que fizeram para você. Lembra as vezes que você morou de favor na casa dos seus parentes? Lembra das vezes que você precisou e algo de alguém e a pessoa te estendeu as mãos? É a obra de você retribuir. Agora você pode, vai lá, faça o mesmo. Talvez aquela mesma pessoa que te ajudou no passado hoje está necessitando. Retribua ele da mesma forma. Chega para seu patrão, gratidão, fala: olha, chefe, eu passei uns momentos difíceis na minha vida, não foi fácil, e você também estava passando pela mesma situação que eu, e me sustentou como um funcionário da sua empresa, você não me demitiu, eu sou eternamente grato pela tua vida. Isso é gratidão, amado. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez pela tua vida, pelo que Ele está fazendo, porque Ele não tem deixado faltar nada na sua vida, nunca deixou faltar. Gratidão a Deus. E o tempo do favor de Deus também é um tempo de fidelidade. É um tempo de você reconhecer o que Deus fez pela tua vida. Deus sustentou você em vida no deserto, no Egito, no tempo da provação. Deus sustentou você no deserto. Agora é a sua hora de fazer a sua parte.
ser grata a Deus. Agora é hora de você meter a mão no bolso. Você pode agora abençoar alguns irmãos, abençoar a igreja, ajudar a comprar o queijo da pizza, né, pastor? Ofertar a igreja, contribuir a comunidade que você participa. Tudo isso, Kaique, tudo isso, queridos, tudo isso tem despesa, tem gasto. Toda essa estrutura para manter organizada tem gastos. E aqui o dinheiro não cai do céu igual caiu o maná no deserto para o povo de Israel. O dinheiro daqui cai através do seu bolso. Deus te abençoa e você abençoa a igreja. É uma corrente. Seja grato, seja fiel a Deus. Agora você pode. As coisas estão soprando a seu favor. Deus tem te abençoado de forma sobrenatural. E por que não abençoar a casa do Senhor, a obra? O tempo do favor de Deus, querido, também é um tempo de fidelidade. Fidelidade com a família. Aleluias. É o tempo de você reconhecer o que sua família fez por você. É o tempo de você reconhecer o que seus filhos têm feito por você, ou seu pai tem feito por você. Seja fiel com a sua família, seja fiel com os seus filhos, com seus entes queridos. Tem pessoas, pastor, não quero generalizar, mas uma boa parte, depois que chega no tempo do favor de Deus, no tempo em que as coisas estão tudo favorável a Ele, que está tudo dando certo, alguns homens ficam besta. Ficam besta. Eles olham para a quarentona dele e falam assim, vou trocar por uma de 20. Isso é ficar besta, querido. Não faça isso. Ah, pastor, irmão, ela está meio derrubadinha e tal. Mas é para estar mesmo. Ela esteve junto com você no Egito. Ela participou junto com você na caldeira, aquecendo o forno de Faraó. Foi ela que cozinhou, terminou de fazer o almoço para você no quintal da sua casa, com um fogãozinho improvisado com 2 tijolos, porque você não tinha condições de comprar o gás. Foi ela que costurou as suas calças, remendou, porque você não tinha condições de comprar. Foi ela que cuidou de você todas as vezes que você caiu doente. Aleluias. Foi ela que cuidou dos seus filhos, sustentou a sua casa, e agora você se mete a besta, quer abandonar a sua esposa. Faça isso. Faça isso, que é a mesma coisa que você lá voltar lá no Egito e dar um abraço no faraó e falar assim, Senhor, você é meu servo, eu sou seu servo. Não caia nessa besteira, amado. Não abandone a sua família, não abandone o seu companheiro, a sua companheira. Não mexa no projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. Se tem uma coisa que Deus deixou aqui na terra, que Ele tem mais ciúme, pastor, é a família. Não abra mão da sua esposa, não abra mão dos seus filhos, não abra mão do seu esposo. Invista nela. Ela está meio feinha, está meio derrubada, manda para um salão. Chega lá na mulher do salão e fala assim, olha, dá uma reformada na lataria aí. Aleluias. Corta o cabelo, espicha o cabelo, pinta o cabelo, enrola o cabelo, passa batom, faz os cílios, aplica com botox, faz lips, mas não abandona a sua esposa. Faça tudo isso porque agora você tem condições, agora o tempo está soprando a seu favor, você tem dinheiro, mas não caia na besteira de abandonar a sua família, não caia na besteira de abandonar a sua esposa, porque o dia que você fazer isso, você está ferrado. Na sua cabeça você pode até achar que está sendo bom, mas você está no fim da picada, você está no bico do urubu. Não mexa no projeto de Deus, aguente firme. Ah, pastor, você fala isso, irmão, você fala isso porque você não sabe a mulher que eu tenho. Sei, eu sou casado, tem dia que lá em casa as coisas não é fácil, tem dia que a mulher me faz raiva, tem dia, outro dia eu que faço raiva nela, tem dia que ela tem vontade de quebrar um cabo de vassoura na minha cabeça. Não tem casamento perfeito, querido. Não existe casamento infeliz. Existe casamento com momentos felizes, momentos de tristeza. Você sabe como que é um casamento perfeito? Você que está me assistindo. Casamento perfeito é toda vez que você briga, você se recorre ao Senhor. Você vai para o joelho, você busca a Deus. Você busca força nele, se encoraja nele, busca refúgio no Senhor.
E Deus te consegue, Deus te abençoa e você passa por mais uma tribulação. Quantas vezes, pastor? Eu não sou perfeito, eu não tenho um casamento perfeito, tivemos discussões. Tem hora que dá vontade de abandonar tudo. Mas no outro dia eu começo a olhar minha esposa e falo assim: se eu tivesse feito, tinha me arrependido. É só um momento, querido. É só 5 minutos de estresse. É só 5 minutos de raiva. Espera, respira, deixa passar. Não tome medida precipitada. Depois você vai ver o quanto que a pessoa é abençoada. Uma das coisas que eu sempre falo, pastor, para as pessoas que eu tenho auxiliado em relação ao casamento, eu tenho feito um trabalho aí com alguns. Procure olhar a qualidade da pessoa também. Não foca muito no defeito da pessoa. Defeito por si só aparece. Se você pegar um lençol aqui de 5 metros de quadrado, tiver uma manchinha vermelha, aquela manchinha, aquela sujeirinha vai destacar mais do que o lençol inteiro, a parte branca. Não faça isso com a sua vida. Observe a parte branca e deixe o pequeno de lado, a sujeira. Observe a qualidade que a pessoa tem. Observe a qualidade que o seu esposo tem, que a sua família tem, que o seu filho tem. Mas não abandona, porque você está no tempo do favor de Deus e as coisas vai frutificar, vai prosperar na sua vida. O tempo do favor de Deus, queridos, eu quero chamar o pastor aqui. Eu quero concluir, eu quero chegar ao final. O tempo do favor de Deus é um tempo, como eu falei para vocês, tudo está dando certo. As coisas estão fluindo, Deus tem te abençoado. Agora olha que interessante. Para você que está passando por um momento de provação, saiba que existe um tempo determinado. O próprio texto diz, há tempo para todas as coisas. Israel passou por 430 anos no Egito como provação, como o tempo da provação, sendo escravo. 430 anos. O tempo da misericórdia foi um pouco menos, 40 anos, bem menos que isso, glória a Deus. Agora o tempo do favor de Deus, sabe como que funciona? Deus pega um papel, esse aqui, tá vendo, irmão? Branquinho, sem nada escrito, entrega para a pessoa assim, pega essa caneta que nunca foi usada, entrega para ele e fala assim: agora você escreve a sua história. É você que vai decidir o tempo que você quer ficar no tempo do favor, na presença do Senhor. É você que vai escrever a sua história, querido. Obrigado, pastor. Eu quero desafiar você nessa noite, querido. Escreva muito, mas escreva coisas boas, coisas que vai edificar a sua vida, coisas que vai fazer você crescer no reino do Senhor, coisas que vai trazer vidas aos pés do Senhor Jesus, coisas que vai edificar a sua família. Escreva paz, amor, felicidade, prosperidade, fidelidade, longabilidade, domínio próprio. Escreva os frutos do Espírito, para que você possa ter uma vida abençoada, uma vida com Cristo. Aleluias. Glória a Deus, queridos. Escreva algo grande na sua vida. Queridos, eu meditando esse texto, estudando um pouco essa palavra, eu gosto muito de ler mensagens escritas nas redes sociais, e eu tirei uma mensagem, eu acho que tem tudo a ver com o texto de hoje, queridos, e eu quero ler para os irmãos. O autor dessa mensagem é um antigo jornalista, escritor. Ele é várias coisas. Fernando Pessoa. Ele escreveu um texto em que diz assim: há um tempo que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-los, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Israel passou pelo tempo da travessia. Israel passou pelo Egito, Israel passou pelo deserto, e Israel chegou no tempo do favor. Caminhe em Cristo, muda, mas mude para melhor. Deus abençoe.